O futebol mundial foi sacudido por uma revelação que rapidamente atravessou continentes e chegou aos bastidores dos maiores clubes do planeta. Gianni Infantino, presidente da FIFA, confirmou uma decisão estratégica da entidade máxima do futebol que favorece diretamente o Corinthians, colocando o clube brasileiro em uma posição institucional raríssima fora do eixo europeu. O impacto da medida já é tratado como global, com reflexos esportivos, políticos e comerciais. A confirmação aconteceu em um encontro fechado com dirigentes de federações, representantes de ligas internacionais e executivos ligados ao novo modelo de competições da FIFA. Embora o discurso oficial tenha sido técnico e institucional, o conteúdo vazou e ganhou proporções gigantescas. O Corinthians passou a ser citado internamente como clube estratégico para a expansão global do futebol. A decisão não se limita a um detalhe burocrático ou pontual. Ela envolve o redesenho de competições internacionais, critérios de participação, convites institucionais e prioridade em projetos globais da FIFA. Nesse novo cenário, o Corinthians aparece como um dos principais representantes da América do Sul, ao lado de pouquíssimos clubes fora da Europa. Segundo fontes próximas à entidade, Infantino foi direto ao afirmar que o Corinthians reúne características consideradas essenciais para o futuro do futebol mundial: torcida massiva, alcance popular transcontinental, engajamento digital elevado, história reconhecida internacionalmente e capacidade de mobilizar audiências e mercados estratégicos. A FIFA enxerga o clube paulista como um ativo fundamental para ampliar sua presença em regiões fora do eixo tradicional europeu, especialmente na América Latina, África e Ásia. Para a entidade, o Corinthians funciona como uma ponte natural entre o futebol global e mercados emergentes, algo que poucos clubes conseguem oferecer. Nos bastidores da FIFA, a leitura é clara: o futebol precisa deixar de ser excessivamente concentrado na Europa para crescer de forma sustentável. E, nesse processo, clubes como o Corinthians ganham protagonismo institucional. A decisão confirmada por Infantino coloca o Timão em um patamar político e comercial muito acima do que vinha ocupando nos últimos anos. O impacto prático começa a aparecer imediatamente. O Corinthians passa a ter vantagens institucionais em convites para torneios internacionais, amistosos oficiais da FIFA, eventos globais e projetos pilotos envolvendo novas competições ou formatos inovadores. Isso significa mais exposição, mais jogos de alto nível e maior geração de receitas. Um dos pontos mais sensíveis envolve o novo Mundial de Clubes e eventos intercontinentais especiais. Internamente, a FIFA considera fundamental a presença de clubes com grande apelo popular para garantir audiência global. O Corinthians aparece como peça-chave nesse desenho, com status praticamente prioritário dentro dos ciclos futuros. A declaração de Infantino causou desconforto em setores do futebol europeu. Dirigentes de clubes tradicionais demonstraram incômodo ao perceber que instituições fora da Europa passam a ganhar peso político real dentro da FIFA. O Corinthians, nesse contexto, surge como símbolo de uma mudança estrutural no equilíbrio de forças do futebol mundial. No Brasil, a repercussão foi imediata. A CBF vê a decisão com atenção e cautela. De um lado, o prestígio de um clube brasileiro ganhar esse reconhecimento fortalece o futebol nacional. De outro, há receio de que o Corinthians passe a ter vantagens institucionais que ampliem ainda mais o desequilíbrio interno entre os clubes. Dentro do Corinthians, o clima é de confirmação de uma estratégia que vinha sendo construída silenciosamente. Dirigentes entendem que o clube deixou de ser apenas um gigante nacional para se tornar ator relevante na governança global do futebol. A decisão da FIFA valida anos de investimento em marca, internacionalização e fortalecimento institucional. O planejamento do clube já começa a ser ajustado. A ideia é ampliar a presença internacional, fortalecer parcerias fora do Brasil, disputar amistosos de alto impacto e atrair patrocinadores globais interessados em associar suas marcas a clubes com projeção mundial reconhecida pela FIFA. Financeiramente, o impacto pode ser profundo. Mais visibilidade internacional significa maior valor de mercado, crescimento de receitas comerciais, novos contratos de patrocínio e maior poder de negociação em direitos de transmissão. O Corinthians passa a operar em uma faixa de exposição comparável à de clubes médios da Europa, algo raro para uma equipe sul-americana. Analistas internacionais apontam que a decisão confirmada por Infantino pode inaugurar uma nova fase do futebol global, em que clubes fora da Europa deixam de ser apenas figurantes e passam a influenciar decisões estratégicas da entidade máxima do esporte. Para a torcida corintiana, o sentimento é de orgulho e afirmação. O clube não apenas disputa títulos ou contrata grandes jogadores. Ele agora passa a influenciar o futuro do futebol mundial, algo reservado a pouquíssimas instituições na história do esporte. Uma frase atribuída a membros próximos de Infantino resume o momento vivido pelo Corinthians.
O futebol do futuro precisa de clubes globais fora da Europa. E o Corinthians é um deles. Essa afirmação muda completamente o lugar do clube no cenário internacional. O Corinthians deixa de ser apenas um gigante brasileiro e passa a ser reconhecido como peça estratégica no tabuleiro mundial do futebol. A confirmação pública da decisão da FIFA, feita por Gianni Infantino, desencadeou uma movimentação intensa e silenciosa nos bastidores do futebol internacional. A partir do momento em que o Corinthians passou a ser citado como clube estratégico para os planos globais da entidade, federações, ligas e grandes clubes começaram a recalcular posições. Não se trata apenas de prestígio simbólico, mas de uma mudança concreta na forma como o clube passa a ser enxergado dentro da engrenagem política do futebol mundial. Nos corredores da FIFA, a leitura é de que o Corinthians reúne atributos raríssimos fora da Europa. A entidade trabalha com métricas que vão muito além de títulos recentes. São analisados alcance de torcida, engajamento digital, potencial de audiência em transmissões internacionais, impacto cultural e capacidade de mobilização popular. Nesse conjunto de fatores, o Corinthians aparece consistentemente entre os clubes mais relevantes do planeta, mesmo sem disputar o futebol europeu. Um dos efeitos imediatos da decisão envolve o calendário internacional. O Corinthians passa a ser considerado prioridade em convites para amistosos oficiais da FIFA, torneios de exibição global e eventos organizados para abrir novos mercados. Isso significa jogos em continentes estratégicos, como Ásia e América do Norte, com custos operacionais reduzidos e receitas potencialmente elevadas. Outro ponto central diz respeito ao novo desenho das competições intercontinentais. A FIFA trabalha com modelos flexíveis, que combinam critérios esportivos com critérios institucionais e de mercado. Dentro dessa lógica, clubes que garantem audiência global passam a ter peso diferenciado. O Corinthians, segundo fontes internas, entra nesse grupo restrito, ao lado de pouquíssimas instituições fora da Europa. Esse novo status gera incômodo em parte do futebol europeu. Clubes tradicionais percebem que a FIFA começa a reduzir a dependência exclusiva do eixo europeu para sustentar suas competições globais. O Corinthians surge como símbolo dessa transição, representando um futebol popular, massivo e altamente lucrativo fora do continente europeu. Nos bastidores da UEFA, a decisão é observada com atenção. Embora não haja interferência direta nas competições europeias, dirigentes entendem que o fortalecimento institucional de clubes sul-americanos pode, a médio prazo, alterar o fluxo de audiência, patrocínios e até a lógica de protagonismo global do futebol. Para o Corinthians, o ganho político é significativo. O clube passa a ter mais voz em fóruns internacionais, reuniões consultivas e debates sobre o futuro do esporte. Isso se reflete em maior capacidade de influência em temas como calendário global, distribuição de receitas e formatos de competição, áreas historicamente dominadas por interesses europeus. No aspecto comercial, o impacto tende a ser ainda mais profundo. Empresas multinacionais buscam associações com clubes reconhecidos pela FIFA como estratégicos. O Corinthians passa a integrar esse radar de forma oficial, o que facilita negociações com patrocinadores globais, parceiros tecnológicos e investidores interessados em visibilidade internacional. Executivos de marketing esportivo avaliam que o clube entra em uma nova prateleira de valor. A marca Corinthians, já fortíssima no Brasil, ganha selo de relevância global institucional, algo que pesa muito em negociações de longo prazo. O potencial de crescimento de receitas fora do país aumenta de forma exponencial. Internamente, a diretoria trabalha com cautela. A consciência de que o novo status traz oportunidades, mas também responsabilidades. A FIFA passa a acompanhar mais de perto clubes considerados estratégicos, exigindo padrões elevados de governança, transparência e organização institucional. O Corinthians sabe que precisará corresponder a esse nível de exigência. No futebol brasileiro, a reação é ambígua. Alguns dirigentes comemoram o reconhecimento internacional de um clube nacional. Outros demonstram preocupação com o desequilíbrio competitivo que pode surgir caso o Corinthians passe a concentrar ainda mais visibilidade, recursos e influência institucional. Para a torcida, o efeito é simbólico e emocional. O corintiano passa a ver seu clube não apenas como gigante nacional, mas como instituição capaz de influenciar decisões globais do futebol. Esse sentimento fortalece a identidade do clube e amplia a conexão emocional da torcida com o projeto esportivo e institucional. Analistas internacionais apontam que a decisão da FIFA pode marcar o início de uma nova era, em que clubes fora da Europa passam a ter papel ativo na governança do futebol mundial. O Corinthians, nesse cenário, assume posição de destaque como representante máximo desse movimento. A médio e longo prazo, a expectativa é de que o clube colha frutos em várias frentes:
maior exposição internacional, receitas ampliadas, atração de jogadores de alto nível e fortalecimento político. O Corinthians deixa de ser apenas participante do sistema e passa a ser agente influente dentro dele. A decisão confirmada por Gianni Infantino, portanto, não é um episódio isolado. Ela redefine o lugar do Corinthians no futebol mundial e abre um novo capítulo na história do clube. Um capítulo em que o Timão não apenas joga, mas ajuda a moldar o futuro do esporte em escala global.